Nas primeiras horas de 26 de abril de 1986, o mundo, silenciosamente, começou a mudar. Não houve um clarão atômico cegante, nem um cogumelo de fogo visível a centenas de quilômetros de distância. Houve apenas um estrondo surdo que sacudiu as paredes da central nuclear de Chernobyl. Naquela noite, a fumaça que subia do reator número 4 carregava partículas invisíveis que quase tornaram o continente europeu inabitável. Esta é a história de decisões humanas, de pressões políticas e de homens que caminharam conscientemente em direção ao invisível para evitar um desastre muito maior. Para compreender a verdadeira dimensão daquela madrugada, precisamos entrar na sala de controle do reator. Os operadores acreditavam que controlavam uma máquina perfeita, mas estavam prestes a descobrir que o maior perigo estava oculto no próprio projeto da engenharia soviética. Pripyat era o orgulho do regime soviético. Construída na década de 1970 para abrigar os trabalhadores da usina, a cidade exibia largas avenidas e um padrão de vida muito superior ao restante do país. Ela representava o progresso científico. Sob o controle rígido de Moscou, o cumprimento de metas econômicas vinha sempre em primeiro lugar. Questionar as decisões superiores ou apontar falhas no sistema era uma escolha perigosa para a carreira de qualquer engenheiro. Essa mentalidade moldou a escolha do reator RBMK-1000. Ele era barato, rápido de construir e podia usar urânio pouco enriquecido. Mas a comunidade científica ocidental já apontava que o design era instável. O reator 4 de Chernobyl iniciou a operação comercial no final de 1983. Mas, para manter o cronograma político, um teste de segurança crucial foi deixado para trás. Esse teste precisava avaliar um cenário de emergência. Se a energia da usina fosse cortada, as turbinas em desaceleração conseguiriam gerar eletricidade por 45 segundos, tempo necessário para que os geradores a diesel de emergência começassem a funcionar e mantivessem as bombas de água refrigerando o núcleo. O ensaio foi marcado para o dia 25 de abril. A equipe do turno do dia estava preparada e treinada. No entanto, um pedido inesperado da rede elétrica de Kiev exigiu que a usina continuasse gerando energia por mais 9 horas. O teste foi adiado. Quando o procedimento finalmente começou, o turno havia mudado. A responsabilidade caiu sobre os operadores exaustos da madrugada, que não participaram do planejamento. Na sala de controle, o engenheiro-chefe adjunto Anatoly Dyatlov pressionava a equipe para continuar. O reator começava a dar sinais de instabilidade, mas recuar diante de uma ordem superior não era uma opção aceitável no sistema soviético. À medida que a potência do reator era reduzida para o teste, o núcleo começou a sofrer um fenômeno físico silencioso. A queda de potência gerou o acúmulo de xenônio-135, um subproduto nuclear conhecido como veneno de reator, que absorve nêutrons e dificulta a reação em cadeia. O xenônio se acumulou rapidamente, criando o chamado poço de xenônio. A potência desabou para 30 megawatts térmicos, um nível extremamente instável no qual a operação era terminantemente proibida. O protocolo exigia que o reator
fosse desligado por 24 horas. Em vez disso, para recuperar a potência perdida, os operadores extraíram manualmente quase todas as barras de controle de boro do núcleo. O reator foi estabilizado à força em 200 megawatts térmicos. Ele estava funcionando sem freios. A 1h, 23 minutos e 4 segundos da manhã, o teste começou. As válvulas de vapor foram fechadas. À medida que as turbinas desaceleravam, as bombas perderam força e o fluxo de água de refrigeração diminuiu. Sem água suficiente, o líquido começou a ferver nos canais de combustível, gerando bolhas de vapor. O reator RBMK possuía uma característica física perigosa: o coeficiente de vazio positivo. O vapor de água absorve menos nêutrons do que a água líquida. Quando as bolhas se formaram, a reação nuclear disparou. Percebendo a aceleração descontrolada da potência, o supervisor Alexander Akimov ordenou a parada de emergência. O operador Leonid Toptunov pressionou o botão AZ5. Esse comando deveria inserir instantaneamente todas as barras de controle de boro de volta ao núcleo para interromper a reação física. Mas as barras tinham uma falha geométrica grave. Suas pontas eram feitas de grafite, um material que acelera a reação nuclear em vez de contê-la. Quando as barras começaram a descer lentamente, o grafite entrou primeiro na base do reator, deslocando a água que ainda amortecia os nêutrons. O efeito foi oposto ao esperado, um efeito de parada positivo. A potência do reator disparou para mais de 30 vezes o limite máximo do projeto em uma fração de segundo. O combustível de urânio fragmentou-se com o calor extremo. A pressão do vapor rompeu os canais e explodiu a tampa biológica de 2.000 toneladas do reator, lançando-a para o alto. Segundos depois, uma segunda explosão química espalhou blocos de grafite em chamas e combustível nuclear altamente radioativo pelos telhados da central. No interior da central destruída, a negação da realidade imperava. Os diretores da usina recusavam-se a acreditar que o reator havia explodido. Os medidores de radiação portáteis queimaram imediatamente ou deram leituras baixas, porque não foram projetados para registrar níveis extremos. A gerência assumiu que o reator estava intacto. As primeiras vítimas tombaram na usina. Valery Kodemchuk, operador das bombas, morreu instantaneamente na explosão e seu corpo permaneceu sob os escombros. Vladimir Shachenok foi resgatado com fraturas e queimaduras severas, mas faleceu horas depois. Os bombeiros militares de Chernobyl e Pripyat, liderados pelo tenente Volodymyr Pravik, foram chamados para conter o fogo no telhado. Eles acreditavam estar combatendo um incêndio convencional e não receberam equipamento de proteção radiológica. Ao caminharem sobre os blocos pretos de grafite e respirarem a fumaça carregada de partículas ionizadas, absorveram doses letais de radiação em minutos. Nos meses seguintes, 28 desses homens morreram de síndrome de radiação aguda. Apenas 36 horas após a explosão, na tarde de 27 de abril, a evacuação de Pripyat começou. 50.000 moradores deixaram suas casas em comboios de ônibus, acreditando que retornariam em 3 dias, abandonando todos os seus pertences pessoais. O governo soviético estabeleceu a zona de exclusão de Chernobyl, retirando mais de 350.000 pessoas de suas terras nos anos seguintes. A Zona Negra
com radiação superior a 200 microsieverts por hora teve evacuação imediata e proibição permanente de retorno. Enquanto a região era evacuada, nas profundezas da usina, uma nova crise se desenvolvia. O combustível nuclear derretido misturou-se com o concreto das paredes, o aço e a areia, criando uma lava extremamente radioativa chamada corium. Essa massa incandescente estava derretendo o piso do edifício e descendo em direção às piscinas subterrâneas de água, acumulada devido ao rompimento das tubulações e ao combate ao fogo. O contato da lava a mais de 2.000 graus com a água fria poderia gerar uma violenta explosão de vapor. O perigo real era mecânico e químico. O impacto térmico destruiria as fundações da usina e as unidades vizinhas. E a reação química do vapor com o grafite quente liberaria toneladas de hidrogênio e monóxido de carbono. A detonação desse gás pulverizaria o restante do combustível nuclear, espalhando uma nuvem radioativa sem precedentes por todo o continente. Para evitar isso, as piscinas de supressão precisavam ser drenadas, mas as válvulas manuais estavam trancadas nos túneis subterrâneos inundados. A tarefa de descer a esses túneis escuros e inundados foi entregue a 3 homens que conheciam cada corredor da usina. Os engenheiros Alexei Ananenko, Valery Bespalov e o supervisor de turno Boris Baranov assumiram a missão. Equipados com trajes de borracha simples e lanternas que falhavam constantemente devido à radiação que ionizava as baterias, os 3 homens avançaram pela água contaminada. Guiados pelo tato e pelo estalar contínuo de seus dosímetros, localizaram os canos no escuro absoluto e giraram os manípulos manuais. A água começou a escoar, eliminando com sucesso o risco da explosão de vapor. Com o perigo subterrâneo contido, as atenções voltaram-se para o subsolo profundo e para a superfície. Sob a terra, 400 mineiros de carvão foram mobilizados para escavar um túnel de 140 metros a partir do reator 3 até a base do reator destruído. Trabalhando sob temperaturas que passavam de 40 graus e em alta umidade, eles usavam roupas simples de algodão branco. O esforço permitiu construir uma laje de concreto armado, com sistema de refrigeração para impedir que o combustível derretido atingisse os lençóis freáticos. Enquanto isso, no telhado, o desafio era remover o grafite radioativo para que o sarcófago de concreto pudesse ser erguido. A União Soviética comprou robôs eletrônicos da Alemanha Ocidental, incluindo o modelo Joker. Mas o governo soviético omitiu a real gravidade da situação, afirmando aos fabricantes que a radiação não passava de 2.000 röntgens por hora. Na realidade, a cobertura mais contaminada, apelidada de Masha, registrava até 20.000 röntgens. A radiação gama destruiu os circuitos dos robôs alemães em poucos minutos. Sem tecnologia capaz de resistir ao ambiente, o exército mobilizou cerca de 3.000 soldados e reservistas. Eles ficaram conhecidos como os biorobôs. Vestindo aventais de lona reforçados com placas de chumbo costuradas à mão, os homens subiam ao telhado. Como 90 segundos era o limite máximo antes que o corpo sofresse danos celulares irreversíveis, o trabalho era frenético. Ao som da sirene, grupos de 3 homens corriam ao telhado, recolhiam o grafite com pás ou com as próprias mãos, protegidas por luvas de chumbo,
e o jogavam na cratera do reator. Ao descerem, relatavam um sabor metálico imediato na boca decorrente da ionização do ar. Muitos se perguntam o que aconteceu com os heróis dessas missões. Ao contrário dos mitos de que morreram em poucos dias, os 3 mergulhadores dos túneis sobreviveram à missão. Boris Baranov faleceu muito tempo depois, em 2005, de ataque cardíaco. Os engenheiros Alexei Ananenko e Valery Bespalov continuaram suas trajetórias no setor energético da Ucrânia. E, em 2019, foram condecorados oficialmente com o título de Heróis da Ucrânia. A grande maioria dos 400 mineiros também sobreviveu à fase aguda do desastre. No entanto, o impacto na saúde pública geral estendeu-se por décadas. O consumo de leite contaminado com iodo 131 resultou em milhares de casos de câncer de tireoide em crianças. Mas os maiores danos de longo prazo foram psicológicos. O deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas, a desinformação do governo e o estigma geraram depressão crônica e ansiedade nas populações afetadas, enquanto o regime soviético rotulava as queixas como simples radiofobia. O sarcófago original de concreto, construído às pressas no final de 1986, sob radiação extrema, começou a se deteriorar na década de 1990. Para garantir a segurança do reator por mais 100 anos, a comunidade internacional financiou o novo confinamento seguro, uma gigantesca estrutura de metal de 36 mil toneladas, inaugurada em 2016 e totalmente operacionalizada em 2019. Essa redoma foi projetada para permitir o futuro desmantelamento controlado do reator usando pontes rolantes robóticas. Mas essa estabilidade foi abalada recentemente. Durante a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, forças militares ocuparam a usina e escavaram trincheiras na Floresta Vermelha, uma das áreas mais contaminadas do planeta. A movimentação de terra e veículos pesados suspendeu poeiras radioativas na atmosfera. O perigo tornou-se físico em 4 de fevereiro de 2025, quando o impacto de um drone Shahed 136 danificou a blindagem externa do novo confinamento seguro, desativando os sistemas ativos de ventilação, filtragem e controle de umidade que preservam a integridade da estrutura metálica. Em abril de 2026, no marco de 40 anos do desastre, a falta de funcionamento desses sistemas expõe a treliça de suporte a uma corrosão acelerada. O custo estimado para a reparação das instalações críticas do confinamento é de 500 milhões de euros, mas os fundos de cooperação internacional dispõem de apenas 70 milhões de euros de emergência. 4 décadas depois, Chernobyl permanece como uma ferida aberta e uma ameaça ativa no centro da Europa. O desastre de Chernobyl nos mostra que a tecnologia mais complexa sempre dependerá da integridade de quem a controla. Se a coragem desses homens marcou você, comente a palavra heróis aqui embaixo para eu saber que você assistiu ao documentário até o final. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, apoie o nosso projeto tornando-se membro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.